25, mas eu vou ler Daniel 12. Nossa, é tanta maravilha que a gente encontra na Bíblia. Irmãos, por que você não lê a Bíblia? Hein? É tanta coisa. Não leia só a letra. Leia e clame ao Senhor pela revelação. O Senhor vai te encher do Espírito Santo e você vai ver coisas tão maravilhosas, sabe? É um prazer, é uma alegria desfrutar, né, de toda essa bênção. Parece que é um maná, né? O maná parecia um pozinho tão sem graça, mas era um alimento fantástico. Ele te preenche totalmente, tem todas as vitaminas espirituais que nós precisamos. Nós vamos ler na versão King James, tá? Hoje lá na KGB alguém comentou, porque a versão que você lê, essa é a versão mais próxima do original, certo? Eu já, no começo, eu usei aqui a João Ferreira de Almeida. Ela é a Bíblia que a minha igreja usa, né? Várias igrejas mais tradicionais, Assembleia, Batista, né, usam João Ferreira de Almeida. Mas acontece que essa outra Bíblia, essa versão, foi traduzida para o português há pouco tempo, não tem tanto tempo assim. E ela é mais próxima do original. Por isso é que eu gosto dela. Lá na igreja eu sempre leio na versão que a minha igreja adota, a minha igreja Maranata, né? Mas aqui eu tento passar, né, um pouco mais daquilo para que os irmãos possam entender a proximidade. Quanto mais próximo do original, mais a gente entende, não é verdade? Vamos lá. Naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do seu povo. E haverá um período de tribulação, opressão e aflição, como nunca houve desde o início das nações até então. Contudo, naquela época, o teu povo, toda pessoa cujo nome está escrito no Sefer, livro da vida, será liberto. Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e humilhação e para o desprezo eterno. Senhor, nós louvamos o teu nome, te glorificamos, ó Pai, porque a sua palavra é maravilhosa, nos renova, nos alimenta profundamente com alimento forte. Seja o teu Santo Espírito a falar aos nossos corações nessa hora. Meu Deus, não um homem, mas o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Daniel é um livro muito, muito maravilhoso. Ele é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Olha a sabedoria de Deus. Como que os judeus vão saber da situação do Apocalipse que nós cristãos sabemos hoje? Irmãos, aquilo que está revelado lá, está revelado aqui, no Antigo Testamento. Aqui fala muito claramente da tribulação. Nós vamos passar a tribulação. São 42 meses, que tem referências também na Bíblia, lá em Apocalipse 13, quando o dragão entrega o seu poder à besta, ela vai atormentar o mundo por 42 meses. Os últimos 42 meses dos 7 anos. Presta atenção, são 7 anos. Daniel fala um tempo, aqui 7,25, olha só. Um tempo, quer dizer, um ano. 2 tempos, 2 anos. E metade de um tempo, 3 anos e meio, exatamente 42 meses. Então, a besta vai atribular o mundo 42 meses. A primeira parte dos 7 anos da tribulação é uma parte de falsa paz. Vocês se lembram do cavaleiro branco com um arco na mão? Pois é, aquele cavaleiro branco ali não é Jesus, não. Jesus está em Apocalipse 19. Tá? Um dia desse contestaram, falaram comigo, não, aquele ali tem um arco na mão.
A arma que Jesus usa, né, não é um arco. Jesus nunca usou um arco. Ele usa a palavra, o poder da palavra, né? Então aquele lá é a falsa paz, né? Jesus está claramente descrito aqui em Apocalipse 19. Estava vestido com um manto salpicado de sangue e o seu nome é a palavra de Deus. Jesus não se chama Jesus no céu, é a palavra de Deus, é verbo divino. Yeshua é salvação. Ele veio aqui e aqui ele recebeu esse nome, né, como é costume no Oriente Médio, que eles recebam o nome de acordo com a sua função, com a sua característica, né? Deus mudou no Antigo Testamento o nome de Jacó, né, para Israel, né, de Abrão para Abraão, e vários assim. Por exemplo, Esaú e Jacó, né? Esaú era vermelho, então eles se referiam a ele como Edom. Edom é vermelho em hebraico, né? Lembra de um povo originário dele, os edomitas, que viviam do lado de lá do Rio Jordão, até se tornaram inimigos de Israel, né? Mas vamos lá. Então aqui Daniel ele profetiza coisas maravilhosas sobre aquilo que será lá no final dos tempos, a segunda parte da tribulação, os 42 meses, 1260 anos. Tem uma outra citação na Bíblia que fala em dia, aliás, 1260 dias. Então é a mesma coisa. Só que quem escreveu, quem enfocou isso, como uma forma de fazer-nos pensar, buscar na revelação o entendimento, né? Escreveu 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos e meio tempo, que somando dá 3 anos e meio, né? Um tempo é 1 ano, 2 tempos, mais 2 anos, então 3, e meio tempo, meio ano, 3 anos e meio. Isso fica muito claro para quem busca, para quem vai na revelação, tentar alcançar aquilo que o Senhor quer de nós. Então, nesse tempo, nós seremos defendidos por Miguel. Miguel vai defender Israel e vai defender a igreja. O grande príncipe que protege o povo de Deus se erguerá em benefício dos filhos do seu povo. Irmãos, é muita coisa, é muita maravilha que tem aqui em Daniel. Deus ainda fala com ele assim: porém tu, ó querido Daniel, tranca em segredo mediante um selo as palavras do livro até o tempo próprio do fim. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte para outra em busca do maior saber, e o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Irmãos, na outra versão fala: a ciência se multiplicará. Olha o que está virando o mundo, né? O homem, em cima da sua liberdade de criar, está ultrapassando todos os limites do impensável, né? Na década de 70, como é que você ia pensar que um foguete poderia voar na velocidade que voa, né? Como é que você poderia pensar que um carro seria um carro elétrico? A tecnologia disparou. E isso está profetizado aqui. Daniel, quando ele foi para o cativeiro na Babilônia, no ano 606, 605 antes de Cristo, antes de Jesus, né? Ele foi na primeira leva, quando Nabucodonosor invadiu as tribos do norte. E depois, em 586, Nabucodonosor invade o reino do sul, né? E leva também muita gente cativo para a Babilônia. E ali Daniel foi usado pelo Senhor, né? Foi usado pelo Senhor. O Senhor deu muita revelação para ele, e essas revelações elas batem muito com o Apocalipse. Tem muito a ver com o Apocalipse. O Senhor ainda fala aqui em Daniel 7, quanto aos 10 chifres, 10 reis se levantarão daquele mesmo reino. Não seria a Europa?
né? A comunidade europeia, isso aí eu estou supondo, tá? Não está escrito aqui não. E depois deles se levantará outro, que será diferente dos primeiros, e humilhará 3 dos 10 reis. Esse reino diferente, presta atenção, falará contra o Supremo. Aqui tem até uma pronúncia, uma palavra em hebraico, que é Ilaia, né? Que quer dizer o Supremo. Oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Que os santos, né, passarão pelas mãos desse reino diferente. Que reino diferente é esse? Primeiro, quem tentou alterar o calendário foi Júlio César, porque o calendário original, o calendário bíblico que nós deveríamos seguir é o calendário hebraico, o calendário lunar. Tem 360 dias. Daqui a uns dias eu vou trazer uma outra mensagem para vocês falando sobre Rosh Hashanah, que quer dizer cabeça dos anos, cabeça do ano. É quando o ano novo começa lá em Israel. O ano novo é agora, em setembro. A mudança, lá está no ano 5.785, vai mudar para o ano 5.786. Tá? Se Adão estivesse vivo, ele teria 5.785 anos hoje. Esse calendário hebraico conta desde Adão. Essa mudança, essa bagunça que virou o calendário, primeiro o calendário juliano, depois calendário gregoriano, isso aí, foi a religião que alterou. Primeiro Júlio César alterou, fez um calendário com 10 meses, fez um mês em homenagem a ele, que é julho, outro mês em homenagem a Augusto César, que é o mês de agosto, e o outro, que seria o 7º mês, é setembro, o 8º mês, outubro, o 9º mês, novembro, o 10º mês e o último do calendário dele, dezembro. Era um calendário com 10 meses, mas o calendário não batia. Aí depois o Papa Gregório encomenda um calendário. Irmãos, isso é histórico, tá? Não tem acusação para ninguém. Apenas a acusação que eu faço é de ter desvirtuado a Bíblia, porque a orientação do Senhor era essa aí, e foi mudado, e não devia ter sido mudado. O calendário, o dia de guarda não é domingo, é sábado. Está na Bíblia, está em Hebreus, inclusive, lá no Novo Testamento. Isso é uma ciência de Deus. 7º dia, Shabá, 7º ano, Shemitah, e nós aguardamos o 7º milésimo ano, que é o milênio do descanso. O milênio do descanso. Isaías fala sobre isso, Apocalipse também fala. 1000 anos de descanso. Nós já vivemos 6.000 anos. De Adão a Abraão, 2.000 anos. De Abraão a Jesus, 2.000 anos. De Jesus até hoje, 2.000 anos. 6.000 anos já se passaram. Nós aguardamos para qualquer momento a volta de Jesus para nos levar para um milênio onde Deus vai restaurar o seu projeto original, o seu plano original. O cordeiro pastará junto com o lobo. Todos os animais vão voltar a ser herbívoros, como eram antes da mudança. Gênesis 9, que Deus altera e permite ao homem e aos animais a comerem carne. Quando eles entraram na arca, eles eram todos herbívoros. Você pode olhar lá em Gênesis, eu já falei sobre isso aqui. Eu vou achar o texto aqui só para a gente não ficar Gênesis 3. Gênesis 3. Eu vou achar aqui e falo para os irmãos. É Gênesis 3, tá? Em Gênesis 3. O Senhor dá a condição para que os homens comam, que os homens comam
verduras, né? Comam verduras. Ah, não, é 1,3. É 1,30. Também dou a todos os animais da terra, todas as aves do céu e a todos os répteis da terra e todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes como mantimento e sustento, a todos os animais da terra. E assim aconteceu. Tá? Então é por isso que os animais entraram na arca e não comeram uns aos outros, né? Os carnívoros. Os irmãos estão entendendo? O projeto de Deus foi alterado. O homem, Deus preparou o homem para viver 1000 anos. Né? Adão viveu 950 anos, Matusalém 969, muitos viveram muitos anos, mas com o pecado original, Deus depois foi mudando toda a situação. Na época dos dilúvios, 120 anos, né? Ele baixou para 120. Depois, Salmo 90 fala que convém ao homem viver 70 anos. Alguns vivem até 80, mas é canseira e enfado. Então, uma geração hoje dura 80 anos, mas o Senhor vai trazer de volta o seu projeto original. Né? Então, aquilo tudo que foi alterado, né? Tudo que foi mudado, calendário, as festas religiosas e leis, está aqui, está em Daniel 7:25. Não poderia ter sido alterado. Não poderia. A lei do Senhor, né, ela é imutável. A graça é imutável, a lei é imutável. Jesus cumpriu exatamente a lei. Exatamente a lei como ela é. Ah, mas o Novo Testamento superou, né, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, né, foi substituído pelo Novo Testamento. Não, nada disso. Eles se complementam. Tá? Eles se complementam. A Bíblia é perfeita na sua forma de ter sido escrita, na sua forma de ter sido nos entregue. Nenhuma palavra pode ser acrescentada, nenhuma palavra pode ser tirada, né? Portanto, muito cuidado com esses que andam mexendo aí nas orientações do Senhor através da Bíblia, tá? Porque Deus não fez nada mais ou menos. O que Deus fez foi perfeito para ser cumprido na sua plenitude. Porque se queremos alcançar a santificação, nós precisamos primeiro alcançar o Santo dos Santos, né? E seguir as suas orientações, para que nada possa se desvirtuar. E a palavra que vai ficar para nós, finalizando aqui, eu vou ler aqui em Daniel mesmo. E essa palavra assume para você, recebe no seu coração. Tu, porém, vai-te em paz, segue o teu caminho até o fim. Eis que descansarás, e então, no final dos tempos, te levantarás para receber a tua herança perpétua. Louvado seja o nome do Senhor. Recebe, meu irmão, você que está nos ouvindo, essa palavra. Se você é fiel ao Senhor, receba. Se você ainda não é fiel, receba também e transforme isso aqui na sua direção. É uma palavra do Senhor para o seu coração. Tu, porém, vai-te em paz e segue o teu caminho até o fim. Eis que descansarás. E então, no final do Ion, que quer dizer dos tempos, te levantarás para receber a tua herança perpétua. O fim dos tempos está chegando, meu irmão. O dia está aí, né? Jesus volta a qualquer momento. Abra o seu coração, se prepare, porque a bênção está aí, né? Você pode escolher. Qual caminho você vai escolher? O caminho da direita para a salvação eterna, né? No céu, bodas do Cordeiro, grande festa, alegria, ou o caminho da esquerda? Quer continuar por aqui, né? Nessa vidinha, que daqui a pouco tem uma tribulação aí pesada, né? Que aí já está difícil, não está? Mas tem gente que gosta, prefere mais isso aqui. Tá? Escolha o Senhor. Escolha a herança eterna no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ouvir: vem, Maranata, Jesus vem.